E aí, caros? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como é que a gente manipula a API do Dropbox para manipular arquivos utilizando o .NET, utilizando C Sharp. Na verdade, esse vídeo aqui é a continuação de um vídeo passado, de uma primeira parte, onde eu expliquei de maneira bem básica como é que você manipula. Mas tudo que foi dito na aula passada, eu vou fazer uma revisão rápida aqui. O ideal é que você assista a aula passada, que ela é mais completa, ela vai explicar melhor. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula passada. Então, basicamente, o que nós fizemos foi acessar esse link, vou até abrir uma nova aba aqui, dropbox.com/developers. E nessa página aqui, clicamos no botão Crie aplicativos. Nesse ponto aqui, nós informamos alguns dados. Por exemplo, ele pede para escolher uma API, só tem essa opção aqui. E ele pede para escolher como se fosse o escopo desse aplicativo. Você quer que ele seja um aplicativo do tipo App Folder ou que ele seja full Dropbox? O App Folder é o seguinte, ele é mais seguro. Esse aplicativo ele só pode gravar numa pasta, num diretório específico que o Dropbox vai criar para esse aplicativo. Ele é mais seguro. E aqui você está permitindo que o aplicativo grave em todo o seu Dropbox, né? Então aqui é mais arriscado. Então nós escolhemos isso aqui e informamos aqui um nome para o aplicativo. Pronto, vou até fechar essa parte. Daí nós já pulamos para cá, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Outra coisa que eu acho que eu não falei ainda, eu estou aqui num ambiente um pouco improvisado, eu estou aqui no Ash Linux com i3, inaugurando esse ambiente, porque nós vamos ter também dicas interessantes de Linux pela frente, .NET com Linux e tudo mais. E aqui, pronto, após termos criado ali a aplicação Dropbox, porque para você fazer o acesso da API do Dropbox pelo .NET, aliás, por qualquer outro meio, você precisa criar um aplicativo, porque ele vai ter o token, vai permitir que você faça OAuth. Então, pronto, nas configurações do aplicativo, aqui tinha um botão para gerar o token, Generate Token, se eu não me engano. Então nós clicamos e ele gerou aqui o token. Eu só estou mostrando o token aqui, claro, porque eu vou excluir esse aplicativo quando terminar esse vídeo. Mas não é aconselhável você informar, você publicar, compartilhar seu token. Apesar de que você pode mudar o token, né? E apesar também de que nós temos aí uma camada de segurança que nós estamos colocando o escopo para o aplicativo poder gravar apenas dentro daquela parte que ainda vou mostrar para você tudo isso aí. Detalhe, esse token aqui ele só vai servir para você fazer uma manipulação do seu Dropbox. Se a sua intenção for criar um aplicativo que o seu aplicativo manipule o Dropbox de outra pessoa, então você vai ter que criar um fluxo de OAuth, que se for o caso, a gente faz um vídeo também sobre isso. Um vídeo até um pouco mais avançado sobre isso. No caso, nós não estamos aqui nos preocupando muito em esconder do código, como você vai já ver, essas informações sensíveis. Eu tenho vídeos aí que explica de maneira bem prática e rápida como é que você gerencia, como é que você esconde essas informações sensíveis, de maneira que você não precise comitar isso para o seu repositório. Não é? Então, se for o caso, se eu encontrar algum, eu coloco também mais um card aí em cima. Em vários vídeos eu iniciei mostrando como fazer isso, então eu perdi muito tempo nesses vídeos com isso e o foco principal do vídeo ficou um pouco para trás. Então é por isso que eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas vou, se possível, colocar um card aí em cima para que você possa ver. Ou no final do vídeo você pode ver os cards que ficaram ali, que geralmente é conteúdo relacionado a esse vídeo aqui. Geramos o token, que é importantíssimo, lógico, é essencial. Fomos aqui em Permissions também e marcamos a permissão File Content Write. E isso aqui é que vai possibilitar que o componente do Dropbox e sua aplicação consiga gravar no Dropbox. Nós vamos agora para a aplicação, onde eu vou dar uma explicada rápida do que foi feito. Bom, primeiramente nós instalamos o componente que eu já deixei as fontes grandes aqui, Dropbox.api, que ele está nessa versão aqui. Então o comando foi, deixa eu ver se eu encontro o comando aqui, .NET Add, pronto, é esse comando que está aí, .NET Add Package Dropbox.api, instalamos esse componente com esse comando que você está vendo aí, e depois nós criamos aqui um serviço, inclusive nós optamos por criar, falamos sobre várias maneiras de instanciar, e optamos por criar, primeiro criamos ele instanciável, e foi aprendido também isso lá no vídeo, na dica passada, e depois decidimos criar ele todo como estático. Então nós criamos aqui métodos bem básicos, um método que ele envia o conteúdo de um arquivo, não é? Então ele recebe aqui uma instância do Dropbox, ele recebe a pasta para onde eu quero enviar esse conteúdo e o nome do arquivo e o conteúdo em si, que é um texto. Aqui nesse caso, nesse método, a gente está enviando o conteúdo de um arquivo, a gente não está enviando um arquivo.
Se você ver na dica passada, a gente está criando um texto, gerando o arquivo e enviando. A gente não está se baseando num arquivo pré-existente. E a gente utilizou aqui o método files upload sync, que ele pede aqui alguns parâmetros, como por exemplo o local para onde eu quero enviar o arquivo, isso no componente do Dropbox, e pergunta se eu quero subscrever o arquivo, outras opções, e qual é o body que é a própria memory stream que nós criamos aqui. Nesse caso precisou de uma memory stream. Pronto, aqui nesse outro método nós criamos dois métodos. Esse método aqui ele só envia arquivos até 150 megas. Então você pode até fazer um teste, porque até pouco tempo tinha essa limitação de 150 megas. De qualquer maneira, vai ser útil essa dica, porque mesmo que não exista mais essa limitação, para enviar um arquivo muito grande, de cerca de gigas ali, você vai precisar fazer o que nós vamos aprender aqui. Aqui a gente recebe o componente do Dropbox Client, recebe o file path, que na verdade esse file path aqui é sim o caminho do arquivo que você tem no seu disco para enviar para lá. E aqui é o folder to, que é para que pasta do Dropbox você quer enviar. A gente pega aqui o nome do arquivo, que vem do file path, cria um stream, um file stream aqui, e chama o mesmo método, passando aqui a pasta e o nome do arquivo para onde você quer enviar o arquivo. Nós vamos aprender ainda melhor isso aqui. Opções para subscrever o arquivo, e o body, que é a stream que nós estamos utilizando aqui, que é de um arquivo existente. A gente está lendo um arquivo existente e está enviando. E no final a gente coloca um log. Então nós fizemos aqui no program.cs, estamos instanciando aqui o componente Dropbox apenas para fins didáticos. Estamos colocando aqui nosso token no código mesmo. Como eu disse, existem vídeos no canal que explicam como você não fazer isso, mas aqui para ser didático e rápido, o foco é manipular arquivos do Dropbox. Então estamos fazendo assim mesmo. Esse é aquele token lá que eu já mostrei do site. Esse token aqui. Pronto, pronto, aí nós chamamos ali o método, né, que é o upload file async, que ele é um método assíncrono. Passando aqui a instância, passando aqui o arquivo que eu tenho aqui, que é, por exemplo, num arquivo, eu criei uma pasta chamada files e coloquei um arquivo que é uma imagem, um image.jpg. Então nós vamos enviar esse arquivo, mas para que pasta? Vamos enviar para essa pasta aqui, que são esses parâmetros, essa pasta aqui do Dropbox, que são esses parâmetros que nós estamos recebendo aqui para fazer o envio. A gente já pode continuar, mas antes eu vou apenas só informar uma coisa aqui. Como nós optamos por criar um aplicativo no Dropbox com o escopo da pasta do aplicativo, o que ele faz é o seguinte: no Dropbox ele cria uma pasta aplicativos, cria uma pasta com o mesmo nome do aplicativo que você criou, no caso esse aqui. Ele cria uma pasta com esse mesmo nome. E pronto, a partir de então o que você está vendo aqui são coisas que nós já enviamos nas dicas anteriores, que nós vamos ver também uma outra pasta nessa dica. Então, nesse caso aqui, nós vamos antes criar um método. Esse método ele vai dividir o arquivo em partes. Aqui esse método ele vai servir tanto para arquivos pequenos, mas para arquivos, o principal é que ele vai servir para arquivos de gigas, 2 gigas, 1 giga, 200 megas. Então, nós vamos criar aqui, eu vou criar ele como private mesmo, ele vai ser usado só dentro dessa classe, private, errado aqui. Colocar como void mesmo, não sabemos ainda, depois a gente corrige. Vamos chamar ele de chunk upload. O que é um chunk? Um chunk é um pedaço do arquivo, você vai já entender tudo. Bom, nós vamos receber aqui o Dropbox Client, vamos chamar ele de dbx mesmo. Vamos receber aqui o path do Dropbox. Aqui é para onde eu vou enviar esse pedaço, esse chunk para o Dropbox. Então vamos chamar com um nomezinho diferente aqui para ficar mais fácil de entender. Dropbox path. Pronto, isso aí é o path do Dropbox. E nós vamos receber também aqui o stream. A gente vai ter que receber um file stream aqui. É um arquivo que vai ser enviado. Então é um file stream que a gente vai colocar com o nome mesmo, file stream, como ele sugeriu, e ele já colocou mais coisas aqui. Calma. Outra coisa que a gente vai perguntar é o tamanho do pedaço. A gente vai dividir um arquivo. Só que quem vai determinar... Como eu disse, isso aqui é uma parte um pouco mais avançada. Não é que a gente vai ter que quebrar o arquivo. Eu vou receber aqui o que eu vou chamar de chunk size. É o tamanho da parte... O tamanho máximo do pedaço do arquivo que nós vamos
utilizar para dividir o arquivo. Para a gente pegar aqui o número de partes, deu para ver que basta você dividir aqui o tamanho de cada parte, né? Que nós vamos pedir nesse parâmetro, pelo tamanho da stream. Então, assim a gente tem um número de partes. Só que a gente vai ter que receber esse número como inteiro. A gente vai chamar aqui de chunk count, que é a quantidade de pedaços. Aí. Basicamente seria você fazer isso. Que era o tamanho da stream, que é o length do stream do arquivo, dividido pelo chunk size. Só que isso aqui, chunk size, isso aqui iria dar um número quebrado, mas o que interessa pra gente aqui é um número inteiro. De qualquer maneira, a gente vai forçar que ele transforme isso. Eu estou em dúvida se é melhor no long ou no int. Agora, porque o arquivo pode ser muito grande, né? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte: a gente vai chamar um math, uma função matemática, ponto sailing. Ele vai truncar o arquivo. Ele vai, como é que eu digo? Retornar como inteiro o menor valor, mesmo que tenha uma parte decimal nessa divisão. Entendeu? Vamos dizer que a divisão seja. Só para dar um exemplo, seja 20.3, então ele vai pegar 20, excluir a parte decimal. E aqui a gente fecha. Então nós vamos converter isso aqui para double. Só que eu queria que ele retornasse aqui um inteiro, ele está retornando um double. Eu vou tentar ver se eu consigo converter para long aqui. Na verdade não é nem inteiro que eu quero, eu acho que é melhor um long, porque o número pode ser muito grande. Então deu para você entender aqui, meio complicadinho, mas deu, né? Eu estou dividindo aqui o tamanho do arquivo, né, o tamanho da stream, pela quantidade pelo tamanho do pedaço que eu quero dividir esse arquivo. Então isso vai dar uma divisão quebrada. Então, mas eu estou pegando só a parte inteira dessa divisão. Né? Só que ele retorna um decimal. Eu estou convertendo ele para um long. Que era como se fosse converter para um int, mas eu estou preferindo utilizar um long aqui. Então, mas como o Sailing só aceita como parâmetro um double ou um decimal, então eu estou forçando a conversão disso, mesmo que seja um long, para o double apenas para que ele não dê erro. Poderia também colocar aqui, não sei se é necessário, mas a gente pode para reforçar, talvez colocar double aqui também. Pronto, aqui a gente já tem, deixa eu até dar uma... Vamos abrir mais, a janela do código está muito... Pronto. Aqui a gente já tem a quantidade de partes do arquivo. Então nós vamos começar a percorrer isso aí. A gente vai criar agora um array de bytes, que é onde a gente vai colocar cada pedaço do arquivo. Inclusive tem um errinho aqui. A gente vai chamar de buffer, criar um buffer, que é um new byte, é um array de bytes, que vai ter não o chunk count como ele preencheu aqui para mim. Tá vendo que a IA tá um pouco... Não tá pensando muito bem nesse caso, né? Então, vai ser um buffer que vai guardar cada pedaço, entendeu? Então, por isso ele tem que ser um array de bytes exatamente do tamanho do chunk size. Aqui a gente vai criar uma variável chamada também session ID, porque nós vamos precisar criar o que o Dropbox chama de sessão. Nós vamos ter que iniciar uma sessão. Essa sessão vai ficar iniciada enquanto a gente vai ficar enviando as partes do arquivo. E aqui nós vamos também criar uma que é o retorno lá. Na verdade é o retorno, eu vou colocar como null aqui. Desculpa, é um file metadata mesmo. Que eu vou colocar como null. Vou inicializar ele como null, que é o retorno. Por exemplo, esse método aqui, que nós fizemos na aula anterior, nós temos esse result. Esse result é um file metadata. Então eu já estou declarando o retorno aqui em cima. Daqui a pouco você vai saber por que é que eu estou declarando logo ele aí em cima. Agora a gente vai fazer, como está sugerindo a própria IA aí, um loop por todos os pedaços do arquivo. Então é exatamente isso. Ele acertou direitinho aí. Se ele tiver no primeiro pedaço, nós vamos ter que inicializar a sessão do Dropbox. Como é que a gente vai saber disso? É lógico que o primeiro pedaço significa que o i é igual a zero. Deu para entender, né? Se o i for igual a zero é porque ele está no primeiro pedaço. A gente está fazendo um loop aí. Ok, então se ele tiver no primeiro pedaço, é o momento da gente inicializar a sessão. Então a gente vai colocar var result, um resultado qualquer aqui, igual a dbx.files upload session start async. Que vai essa aqui. A gente vai inicializar uma sessão. Como você está vendo aqui, ele pede um upload session start args. Então a gente vai colocar só um new. E o mais importante aqui é que ele quer o stream. Então, qual é o stream? O stream é o pedaço do arquivo que nós esquecemos de retirar, que nós vamos retirar agora. Eu já vou logo até colocar um nome aqui de... Vamos colocar de chunk stream. Pronto.
Só que antes de fazer esse loop aqui, a gente precisa ter esse pedaço, para a gente poder chamar esse método. Isso aqui é só a primeira parte daqueles vários pedaços de arquivo. Então aqui mesmo, dentro do loop, a gente tem que pegar esse pedaço. A gente vai preencher esse buffer aqui com o pedaço do arquivo, o tamanho do arquivo que corresponde ao tamanho definido aqui nesse chunk size. Vamos lá, a gente vai criar aqui um int, depois eu explico melhor, bytes header, que é igual ao file stream head. Quase que ele acerta. Não é bem assim não. Então, aqui eu vou colocar o chunk size. Pronto. O que eu fiz nessa linha aqui? Eu peguei o file stream, a stream que corresponde ao arquivo, e chamei o método head. O que esse método head vai fazer? Ele vai preencher esse buffer aqui. Mas preencher com o quê? Ele vai preencher, ele pergunta que tamanho é que eu vou preencher. Eu começo de onde e vou até que tamanho. Então eu quero que ele preencha do byte 0 até o tamanho que eu defini. Ou seja, aqui dentro desse buffer vai ficar o primeiro pedaço do arquivo. E aqui ele retorna a quantidade de bytes que foi preenchido. Porque de repente, apesar de eu estar dizendo que o tamanho aqui, para dar um exemplo, vamos dizer que o tamanho seja 1000, mas só restou, desse preenchimento, só restou 500, então, mesmo eu tendo pedido para ele preencher 1000, mas não tinha mais 1000 ainda para preencher. Então ele vai retornar 500, que é o que nós vamos colocar aqui. É importante a gente ter esse valor para a gente saber o tanto que foi preenchido. E você sabe que esse buffer aqui é uma array de bytes que tem exatamente o tamanho de cada pedaço. Deu para entender direitinho aí, né? Só que o que a gente precisa enviar para o Dropbox não é a array de bytes, e sim um stream. Então nós vamos ainda ter que converter esse buffer, esse pedaço de bytes de arquivo, em um stream. Por isso que a gente colocou aqui o chunk stream, que é o que nós vamos criar agora. A gente vai var chunk stream, que é igual a new memory stream. Não disso que ele está dizendo, mas sim do buffer, né? Lógico. A IA tá meio não entendendo bem. Só que isso aqui é um disposable. Para evitar que a gente chame o método .dispose, que a gente nem sabe direito qual é o momento certo de fazer isso, vamos deixar que o C# decida isso, utilizando a cláusula using, que ele já vai chamar o dispose no momento certo. Outra coisa é que, se a gente tivesse certeza que ia dar exato essa divisão, se multiplicarmos esse chunk size e desse exatamente o tamanho do arquivo, só precisaria disso aqui realmente. Mas como eu disse que lá no final do arquivo, pode ser que tenha sobrado pouco do arquivo, no loop, nesse loop aqui, tenha sobrado pouco do arquivo. Então esse bytes header aqui vai dar menos bytes do que o tamanho desse chunk size. Por isso a gente tem ainda que definir o tamanho da memory stream, o tanto que a gente vai ler desse buffer aqui. Então a gente vai começar do 0 e vai ler até o tamanho de bytes header. Isso aqui é um stream, então a cada leitura, cada vez que eu passar, você vê que ele está no loop aqui, cada vez que eu passar, a fita vai indo para frente. Então, cada vez que eu passar, ele vai ler um chunk size do arquivo, mas parou naquela posição. Então, quando eu ler novamente, ele já vai estar naquela posição e vai pegar mais aquele pedaço, daquele pedaço em diante. E assim, até que não tenha mais bytes para ser copiado. É como se fosse é exatamente um stream mesmo, é a palavra certa. É uma fita que vai passando a cada volta. Então, a cada volta a gente vai pegando um pedaço lá na frente do arquivo. É assim que os vídeos, por exemplo, trafegam pela internet. Trafegam no formato de stream. Vai trafegando chunks, vamos chamar assim, do vídeo. Partes do vídeo vai sendo enviado em pacotes. Né? Então, é assim que funciona realmente. É dessa maneira que você tem que enviar para o Dropbox se for um arquivo muito grande. Senão ele vai dar um erro de timeout. Eu não lembro qual é o erro. Mas vamos prosseguir. Então você entendeu que se ele tiver no primeiro pedaço, ele vai enviar o chunk stream, que é aquele pedaço que nós já preenchemos no nosso buffer, mas no formato de stream aqui. Mas se ele não tiver no primeiro pedaço, nós vamos ter que fazer aqui um else. Aqui, se ele tiver no primeiro, nós vamos startar uma sessão. A partir de então, nós vamos ter que criar um cursor, porque nós vamos ter várias sessões e precisa existir um cursor para unir todas essas sessões, para que o upload saiba que, mesmo tendo vários uploads ocorrendo ao mesmo tempo, que tudo aqui vai se referir a apenas uma sessão, nós temos que ter um cursor. Então nós vamos criar aqui um cursor. Esse cursor aqui, você instancia ele como um upload session cursor.
E ele vai receber o nosso Session ID. Você vai entender tudo, tenha calma. E nós vamos ter que passar para ele também, como segundo argumento, a quantidade de bytes que já foi enviado. É o chunk size vezes o i. Esse argumento, ele é do tipo o long. Então a gente vai ter que converter isso para o long. Então para isso, converter essa multiplicação para o long. Só nisso acho que já daria certo. Mas por segurança, eu também vou converter isso aqui para o int. Acho que não é nem tão necessário esses dois aqui. Ele é um número muito grande, unsigned, que ele recebe aí. Essa Session ID, ela vem quando você cria a sessão. Mas de onde é que ela vem? Sim, a gente precisa retornar ela aqui. Então, nós criamos a sessão no primeiro pacote sendo enviado, no primeiro chunk sendo enviado. Então, aqui nós vamos preencher que a Session ID é igual ao result Session ID. Mas por que ele está dando esse erro? Porque você está vendo que esse método ele é assíncrono. Então, nós esquecemos de colocar aqui o await. Então, você viu que ele corrigiu. Uma das coisas que é retornada quando você inicia a sessão é o Session ID. Então, nós já estamos preenchendo ele. Foi por isso que nós colocamos ele aqui em cima, porque nós vamos usar ele durante esse processo aqui, para criar o cursor, por exemplo. Então, nós pegamos o Session ID, que foi criado quando nós demos o start na sessão, e estamos passando ele aqui para a criação do nosso cursor. Aqui nós estamos verificando se é o primeiro pacote sendo enviado, mas nós também temos que verificar se é o último pacote, para que nós possamos também finalizar a sessão. Então é o que nós vamos fazer agora. Se o i corresponder ou igual ao número ao chunk count, né, que é o número de pedaços, menos 1, significa que esse é o último pedaço que ele está enviando. Você concorda, né? Primeiro aqui vai ser 0. Então é por isso que eu estou comparando o i com 0 para dar o start. O segundo vai ser 1. O terceiro vai ser 2. Quando é que vai ser o último? Quando for o número, o count aqui menos 1. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Nesse caso, se for o último, nós vamos finalizar a sessão. Eu vou logo chamar o await porque é um método que é assíncrono. Então eu vou chamar dbx files, que é o client do Dropbox. Então nós vamos chamar upload session finish async. A gente vai finalizar a sessão. Pronto. E o que ele pede? Ele pede o cursor, porque ele precisa saber que sessão é, e é isso que. E é o cursor que dá para ele aquela informação. Ah, é essa sessão que eu vou finalizar. E ele pede aqui umas informações de commit info, esse aqui mesmo. A pasta onde eu quero gravar o arquivo, porque agora ele já está gravando, eu estou finalizando a sessão, então ele quer saber onde é que eu vou gravar o arquivo. Nesse momento, onde eu dei o finish, session finish, é o momento em que ele vai pedir as informações para poder gravar o arquivo. Então, inclusive, eu vou dizer aqui que eu quero um write mode, que ele vai fazer um overwrite do arquivo. Você tem algumas opções aí, você pode dar uma estudada nas outras opções. Para não ficar muito longo aqui o vídeo, a gente vai deixar assim. Ele pede aqui um argumento chamado content hash, que nós não vamos preencher, a gente vai deixar como null mesmo. E por último, o mais importante, o último pedaço do arquivo, que vai ser o nosso chunk stream, o que restou. Pronto, aqui nós finalizamos a gravação do arquivo, mas isso é se for o último. Se for o último aqui, ele gravou o arquivo já lá e finalizou a operação. Mas esse else aqui representa as partes que não são nem a primeira nem a última. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo append nessa sessão. É bem interessante. A gente vai ficar fazendo append nessa sessão dessa maneira aqui. A gente vai chamar o Dropbox Client, que é o dbx, que nós chamamos, files.upload session append v2. Eu não testei esse append sem o v2. Eu não sei se funciona também. Não sei realmente qual é a diferença. Você pode dar uma pesquisada para ver a diferença. Aqui a gente vai... Aí, que sessão é? Então a gente vai ter que informar o cursor para ele. Ele pede aqui uma informação se é para fechar a sessão. A gente diz que não, porque ainda não está na hora de fechar, né? E esse segundo aqui, que é o content hash, a gente está sempre colocando nulo, a gente não está precisando dessa informação. O que eu vou incrementar? O que eu vou incluir nesse append, né? Então é o nosso chunk stream. Pronto. É isso que nós vamos incluir. Pronto. Desculpa aí pela explicação. Eu tive que explicar bem aqui o negócio. Mas se você não tiver entendido, sei lá, pode perguntar. E se houver algum tempo eu respondo, né, nos comentários. Mas eu procurei explicar. Inclusive ficou até chato esse vídeo, né? Ficou bem técnico. Eu procurei explicar o máximo possível para
ver o que realmente está ocorrendo ali, do que você simplesmente colar e copiar e colar o código de um site ali sem saber direito o que está ocorrendo, né? Então acredito que você tenha aprendido aqui. Esse metadata aqui nós não preenchemos ainda. O lugar certo de eu preencher esse metadata é quando eu finalizo a sessão que eu gravo o arquivo. Você concorda, né? Então eu vou colocar aquele file metadata aqui. Porque aqui foi o momento. E por que eu coloquei ele fora? Porque eu vou querer retornar ele. Eu vou querer que esse método retorne esse metadata. É interessante que ele retorne. Foi por isso que eu declarei ele aqui fora. Aqui tem um result que não é metadata. Aqui também tem outro tipo de result. Não é? E por aqui ser o momento em que ele vai finalizar o arquivo, em si vai gravar o arquivo mesmo, onde eu estou finalizando a sessão, é o momento de pegar o metadata. Então você vai aqui para o final do loop e nós vamos fazer o return. Nós vamos retornar o nosso file metadata. E agora sim a gente pode finalizar o método, porque a gente já sabe do que se trata. Ele é um async task, só que ele é um task do tipo file metadata. Agora a gente pode dar uma finalizada e a gente já sabe que ele é async, então por esse motivo a gente vai, por boas práticas, né? É bom você colocar o sufixo async. Numa classe estática, os métodos têm que ser estáticos, né? Então esse método aqui também vai ser estático. E outro porém é que esse file metadata pode ser nulo, né? Então eu vou dizer que aqui ele é um task do tipo file metadata. Aqui também eu vou dizer que ele é nullable, né? Você pode assistir os vídeos do canal para você entender o que é nullable também. Tem vários vídeos explicando. Pronto, mas isso aqui é só a parte em que eu... Praticamente ele faz toda... Eu poderia até chamar esse método em si. Mas para manter aqui o padrão, que a gente está chamando aqui de file upload. Esse aqui, nós... upload content async. Upload file async. Então nós vamos também seguir esse mesmo padrão e criar um método desse aí, um public static async. Já vou até colocar como task, porque eu já sei que vai ser task mesmo. Agora eu vou colocar aqui, olha só, para seguir o padrão. Upload file async com uma diferença, né? Upload, eu vou colocar aqui upload large, que são arquivos longos, né? Só para dar uma diferença desse para os outros. E aqui eu vou fechar. Os parâmetros, eu vou colocar os mesmos desse aqui. Que na verdade a chamada, o que vai mudar é essa divisão aqui, mas a chamada vai ser a mesma coisa. Vamos até copiar daqui, ó. Aqui a gente está pegando o file name, porque nós vamos precisar. Eu vou já explicar os parâmetros aí. Então aqui, eu estou recebendo aqui o client, porque a gente fixou que todos os métodos é para receber o client, para evitar que fique sempre instanciando. A gente só instancia uma vez ali. Aqui eu estou recebendo o file path. Detalhe que esse file path é o seu arquivo local. E aqui o folder to, que eu poderia até realmente fazer como fiz aqui. Despadroniza um pouco, mas é porque fica melhor explicado. Esse folder to aí é a pasta do Dropbox. Então vamos colocar até assim, como nós colocamos embaixo, né? Dropbox path. Pronto. Aqui eu estou pegando só o nome do arquivo, do file path, porque eu vou precisar desse nome do arquivo. Aqui eu estou abrindo, deixa eu copiar para cá para explicar. Eu estou abrindo o arquivo como stream, né? Então, eu estou dando um file read, estou abrindo apenas para leitura o arquivo que eu informei no file path, que é meu arquivo local. Estou abrindo ele como stream, só que aqui eu vou passar alguns argumentos, né? Então, como ele é assíncrono, eu vou ter que chamar ele como await, lógico. Eu vou chamar aqui o chunk upload async. O primeiro parâmetro ele já pede o que a gente já tem ali, que é o dbx. A gente está repassando para ele. O segundo, ele quer o Dropbox path, nós temos ali também. O terceiro, ele quer o file stream, que nós também temos, nós pegamos do arquivo. E aqui nesse último, é que a gente vai informar o que é mais importante, é o tamanho do pedaço. Esse argumento aqui, você pode ver que ele é o chunk size, que a gente vai colocar como 5 megas. Então nós vamos dividir esse arquivo em partes de 5 megas. Então, só que eu teria que fazer aqui uma multiplicação. Então, 5 megas equivale a esse valor aqui. Vamos até pegar uma calculadora improvisada aqui. Vamos ver se eu tenho um Node aqui instalado. 1024 vezes 5. Aí, só que isso aqui é em bytes, né? Então, vamos multiplicar por 1024 novamente. Então, foi por isso que eu cheguei nesse valor. Então, 1024 bytes vezes 1024 vezes 5, que dá 5 megas. Então, dá exatamente esse valor aqui, que é o que nós colocamos. Vou até colocar aqui um comentário, para a gente não esquecer.
Pronto, então aqui nós já estamos chamando o envio, isso aqui já vai quebrar o arquivo em partes, vai permitir um arquivo grande, já estamos dizendo que queremos parte de 5 megas, vamos apenas finalizar com um log, que também do jeito que nós fizemos nos outros. Aqui a gente vai ter que pegar um result, que é aquele file metadata que nós retornamos. Ele pode ser nulo, então vamos colocar aqui um nuable. Esse folder2 vai ser o nosso Dropbox path, e ali vai ser o file name. Pronto. Então está finalizado. Para fazer um teste, deixa eu sair aqui do Node. Para fazer aqui um teste, eu providenciei um arquivo de áudio grande. Esse arquivo aqui ele tem, deixa eu ver se dá para a gente pegar aqui algumas propriedades. A gente pode ver por aqui. Chamar aqui um ls-lh files, né, que é a parte lá que nós criamos. Então, esse arquivo aqui de áudio, ele tem 164 megas. Né? Então, ele é acima de 150 megas. Então, para fazer o teste, eu providenciei esse arquivo aí. E é o que nós vamos aqui no programa, nós vamos comentar o teste que nós estávamos fazendo na dica anterior. Copiar esse aqui. E a gente vai chamar o outro método, que é o lerge, né, aqui. Só que a imagem é pequena, vamos enviar aquele áudio.mp3, que ele tem 164 megas. E vamos criar ele numa pasta chamada áudio, no Dropbox. Então, a gente vai fazer um upload de um arquivo grande, 164 megas, utilizando o Dropbox Client, e nós instanciamos aqui. Ele está onde? Ele está na pasta Files, e é esse arquivo aqui, que é o que nós estamos informando, e eu quero que ele grave ele na pasta áudio do Dropbox. Então essa dica é bem importante, inclusive, para você fazer backups, né? De repente você cria um utilitário que toda noite faz um backup para o Dropbox, já que ali é bem seguro, não é uma mídia física que pode queimar, né? Então vamos dar um .NET Build para ver se está compilando. Está compilando tudo ok, vamos dar um .NET Run. Como nós não temos nenhum código aí extra, então o .NET Run vai representar já o upload do arquivo. Ele já vai passar direto e já vai fazer o upload. Poderíamos até ter colocado, eu até esqueci de colocar uns logs para criar uma espécie de progresso lá, era bem interessante. Então, ele acabou de enviar aqui o arquivo, nós vamos conferir se o arquivo chegou intacto. Veja só, ele criou o arquivo aqui dentro, vamos ver por que ele não colocou em uma pasta. Será que a gente errou? Vamos dar uma olhada aqui no método. Beleza, o problema aqui foi o seguinte, a gente passou aqui, deixa eu abrir mais aqui para você enxergar e entender. Por que ele não criou uma pasta? No parâmetro que é o path do Dropbox, não colocamos o file name quando nós finalizamos aqui o commit. Então ele achou que o path fosse o próprio file name. A gente tem que pegar o file name. A gente não está passando aqui, nós esquecemos de passar o file name. Então vamos fazer umas melhorias aqui. Primeiro que nós temos o file name aqui. Então um dos parâmetros que nós vamos passar, não sei se é bom passar ele antes ou depois, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui antes nós vamos passar o file name. Você vai entender por quê. Porque a gente precisa receber também esse file name aqui. E nós vamos concatenar esse file name com o path do Dropbox. Aí fica melhor, para ele não deixar o arquivo solto ali. Então erramos só nisso aí. Deixa eu abrir mais código aqui, porque senão tá imprensado. Então nós temos um parâmetro novo aqui, que é o file name. E o que é que nós vamos fazer? Aqui onde nós finalizamos a sessão, onde nós gravamos o arquivo, ele só está pegando aquele path que eu coloquei, que é esse aqui, ó. Então ele acha que isso aqui já é o arquivo que eu quero gravar. Eu não completei o path dessa maneira que eu vou fazer agora. Aqui eu vou fazer uma interpolação de strings. Você pode dar uma melhorada, lógico, isso aqui é apenas uma dica, né? Eu vou colocar o Dropbox path barra o file name. Porque aí ele vai criar essa pasta, ele vai criar a pasta, ele vai pegar o file name, que é o mesmo file name que eu passei aqui, ele vai pegar, pronto, ele vai pegar esse nome aqui, ó, e vai pegar essa pasta aqui. Ele vai juntar esses dois, vai colocar aqui no final áudio barra áudio.mp3, aí fica melhor. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar uma espécie de log. Por exemplo, aqui onde eu sei que ele iniciou a sessão, eu posso colocar aqui um console.writeLine, vou colocar em português mesmo, eu costumo programar em inglês, iniciando sessão. Só para ficar mais interessante o negócio. E aqui a gente coloca, aqui onde a gente finalizou a sessão, a gente vai colocar também
finalizando sessão. Na verdade, já finalizada, né? Aí não é finalizando. Sessão finalizada, né? Sessão Dropbox finalizada. Aqui a gente pode ainda fazer um negócio interessante, que é ir informando os pedaços que vão sendo enviados. Dessa vez você até fica entendendo melhor. A gente vai fazer aqui uma interpolação também. Vamos colocar assim, enviando parte barra total e o tamanho. Aqui a gente coloca o tamanho. Então assim, ó, como é que a gente vai preencher isso? Enviando parte i mais 1, você entendeu? Porque o i é 0, né? Então a gente tem que aumentar 1. E qual é o tamanho? Qual é a quantidade? É o chunk count aqui. Então, enviando parte 1 de 10, entendeu? E aqui a gente vai colocar a quantidade de bytes. A gente pode pegar esse bytes reader aqui. Não tem problema não. É o ideal, aliás. E a gente vai chamar de bytes aqui. Vai ficar bem... Criamos até um progresso, né? Você pode adaptar aí para criar um progresso mais elaborado, uma barra de progresso mesmo, utilizando sua criatividade. Vamos voltar aqui para o nosso program.cs. Vamos limpar tudo aqui. Vamos enviar novamente. Vou dar aqui um .NET Run novamente. Olha, viu que ele informou, iniciando sessão. Começou a enviar as partes. Eu até vacilei porque ele começou pela parte 2, já que a parte 1 é o do início da sessão. Mas tudo bem, não tem problema não. Fica legal assim. E o detalhe é que o arquivo foi dividido em 33 partes. Você pode também aumentar lá o chunk para 10 megas, para não ficar tão dividido. Bom, e aqui ele finalizou. E a gente vai conferir agora se o arquivo ficou ok. Né? Então veja só, ele gerou. Eu já tinha excluído aquele arquivo, né? Aproveitei para excluir. Ele gerou aqui a pasta áudio. E na pasta áudio ele gerou o arquivo audio.mp3. Vou só tocar aqui um pouquinho, só para ver a integridade do arquivo. Setting coordinates for planet Earth. Check energy field. Ele criou até aqui a waveform do arquivo, né? Então sabemos que o arquivo ficou ok. Vamos tentar voltar. Bom, caros, então é isso aí. É muito melhor você trabalhar dessa maneira, trabalhando com sessão, porque essa sessão ela pode durar vários minutos, mas é uma sessão demorada de um arquivo muito grande que está sendo enviado. Você não pode fazer isso da maneira convencional. Como eu disse, você pode assistir o primeiro vídeo, que eu já devo ter colocado um card aí, utilizando a API do Dropbox de maneira mais simples. Caso você queira maneira mais simples e menos complicada que essa aqui. Então, eu agradeço pela atenção. Gostaria que você curtisse esse vídeo, seguisse o canal, olhasse nossas redes sociais aí na descrição, grupo de WhatsApp. Gostaria de sua presença lá. Criando agora, iniciando uma comunidade no Discord. Gostaria também de sua presença lá para que aumentasse o número de pessoas e dessa forma, claro, aumentaria também o número de ideias, informações para compartilhar. Agradeço pela atenção e até a próxima.